Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês passaram o final de semana? Nossa aulinha de todas as segundas-feiras, né? Uma aulinha de história. Continuamos aqui, ó, no nosso livrinho regional, tá? Estão vendo aí? Livro regional. Unidade 2, o cotidiano dos habitantes do Rio Grande do Sul em outros tempos. Bom, nós já vimos como é que as coisas começaram no Rio Grande do Sul, né? Como é que o nosso estado foi colonizado, a partir de que cada região foi se constituindo numa cidade, né? Já vimos a criação dos 7 povos das missões, como é que isso se deu, por que se deu, as razões, a influência dos tratados e dos acordos, e falamos um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha, que não consta do nosso livrinho regional, mas que foi o assunto do momento, né, na semana que passou. Por quê? Porque nós estávamos comemorando o aniversário da Revolução Farroupilha e o Dia do Gaúcho, certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cotidiano dos habitantes do Rio Grande do Sul em outros tempos. A gente sabe como vive o Rio Grande do Sul, como vive o gaúcho hoje em dia. Mas como é que vivia o gaúcho antigo, né? O gaúcho do tempo da colonização, de quando esse estado estava se formando. Nosso livro diz que você já estudou que o Rio Grande do Sul foi construído por todas as pessoas que passaram por estas terras ou que aqui se estabeleceram. Você também já viu que essas pessoas não viviam como nós vivemos hoje. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dos antigos moradores destas terras. Muito bem. Então, observe as imagens. Nós temos aqui, ó, 3 gravuras para vocês verificarem no livro de vocês na página 25. Na página 25 nós temos, primeiro, o hábito de tomar chimarrão, depois o gaúcho campeiro, né, o gaúcho montado a cavalo, tocando uma boiada, que é um dos modos de viver no campo, e temos uma paisagem da Serra Gaúcha, tá? Que é a região que vive essencialmente de turismo. Então, o que nos mostram estas 3 gravuras aqui? Se nós estivéssemos em aula, né, eu estaria esperando que vocês reconhecessem que estas imagens revelam aspectos da cultura, do trabalho e do povoamento da sociedade rio-grandense. Então, mais ou menos como as coisas foram se encaminhando até os dias que nós estamos hoje. Vamos ver então, o modo de viver, na página 26, o modo de viver dos moradores do estado do Rio Grande do Sul revela que a nossa sociedade é formada por diferentes grupos étnicos. O que é isso? Grupos étnicos. São diferentes etnias, diferentes raças, né? Se bem que nós somos todos uma mesma raça, né? Eu sou do tipo que pensa que somos a raça humana. Mas dependendo de onde as pessoas vieram e que costumes elas trouxeram e que cultura elas têm, nós estamos falando de uma etnia diferenciada de outra, tá? Bom, então grupos étnicos são isso, né? Estes grupos expressam aspectos de nossa história e nossa tradição. O churrasco e o chimarrão, por exemplo, fazem parte da cultura local e são apreciados por moradores e turistas. As montanhas em que predomina o clima frio são atração e trazem prazer às pessoas que apreciam essas belezas naturais. Vários grupos sociais contribuíram para a formação da nossa sociedade, destacando-se os indígenas, os africanos, os portugueses e os espanhóis, que vieram como colonizadores, além dos imigrantes que chegaram bem depois dos portugueses. Tá? Bom, indígenas em nossas terras. A gente já falou bastante sobre indígenas quando falamos sobre os indígenas que andavam aqui, viviam aqui na região da nossa cidade, né, moravam por aqui e muitos ocupavam a Ilha dos Marinheiros. A gente falou de indígenas na época do Dia do Índio, tá? E agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os primeiros habitantes de nossas terras foram povos indígenas pertencentes a diferentes grupos, entre os quais destacam-se os guaranis e os caingangues. Até hoje nós temos caingangues entre nós. E lembram, se vocês estão lembrados, que eu fiz um trabalho, aquele de maquete, né? E prometi para vocês que assim que a pandemia passasse, nós íamos visitar um acampamento caingangue que tem aqui na nossa região, ou eles viriam nos visitar, né? Está demorando muito para passar a pandemia. Quando ela passar, não sei se a gente já vai ter condições de fazer visita, né? Se a gente já vai ter condições de fazer visita ou se vamos ter que continuar nos mantendo afastados uns dos outros. Mas assim que seja possível, a gente vai fazer isso. Vamos ver quando é que vai ser possível. Eu estou olhando aqui, ó, que meu óculos está com um reflexo, estou tentando sair dessa
dessa zona aqui para gravação. Ok, acho que melhorou um pouco. Não melhorou muito não. Bom, assim como a maior parte dos povos indígenas que viviam nas terras brasileiras, os guaranis e os caingangues eram nômades. Que isso? Nômades. Estão lembrados? A gente conversou bastante sobre isso bem no comecinho do ano. Povos nômades, aqueles povos que não sossegam num lugar. Eles andam sempre se mudando. Conforme tenham melhores condições de vida em uma outra região, eles se afastam da região onde eles estavam e vão para aquele outro lugar, né? São como ciganos. Os ciganos são nômades. Os ciganos estão sempre se mudando. E esses indígenas também eram povos nômades. Os guaranis vieram do alto do Paraná. Nas terras em que eles se fixaram por algum tempo, dedicaram-se à agricultura, principalmente do milho e da mandioca. Os guaranis também praticavam a colheita, obtendo a erva mate que consumiam em forma de bebida. Bem, ao chegarem no sul, eles expulsaram os guaianás e estabeleceram-se uma grande faixa de terra entre o leste e o oeste do nosso estado. Em consequência disso, os guaianás se retiraram para o nordeste. Aí vocês precisariam se localizar no mapa do Rio Grande do Sul para ver o que é o leste, o que é o oeste, o que é o nordeste. Bem, vamos tentar lembrar assim, porque eu não estou com um mapa aqui agora, nem sei se tem. Deixa eu ver se o nosso livro tem um mapinha aqui para mostrar para vocês. Não verifiquei isso. Tá, tem aqui, ó. Aqui. Ó, na página 10. Não tem a ver com esse conteúdo, mas dá pra gente se situar mais ou menos. Esse mapa amarelinho aqui, ó, é o nosso Rio Grande do Sul, tá? Então, o que é o leste? O leste é aqui, ó. Esse ladinho aqui do oceano, tá? Aqui é leste. Oeste é o outro lado, o lado oposto, tá? Aqui. Então, fala que eles ocuparam uma faixa entre, ó, o leste e o oeste. Então, é aqui pelo meio, tá? Só que isso aqui era dos guaianás, essa região era dos guaianás. Aí eles começaram a avançar para cá e acabaram expulsando os guaianás para o nordeste. Nordeste seria, então, a parte norte e, ao mesmo tempo, leste, né? Ó, leste é aqui, norte aqui em cima, então eles ocuparam essa parte aqui, ó. Esse ladinho aqui próximo ao litoral, mas que está lá em cima do mapa, tá? Bom, vamos voltar. Onde a gente estava? A gente estava na 26. Então, aqui. Ó, quando os guaranis, que praticavam a colheita, obtendo erva mate e consumiam, né, em forma de bebida, quando eles chegaram no sul, eles expulsaram os guaianás, né, e estabeleceram-se em uma grande faixa de terra entre o leste e o oeste do nosso estado. Então, eles ficaram ali e jogaram os guaianás, então, para fora. Os guaianás foram para lá no nordeste. Na organização das comunidades, as mulheres eram responsáveis pelo trabalho doméstico, como sempre, né? Mulher lavando louça, lavando roupa. Sorte que a mulher índia não tinha muita roupa para lavar, né? Isso já era bom para ela. Mas todo o trabalho doméstico era feito por ela. Elas também eram responsáveis pelo plantio, pelos cuidados e pela colheita das plantações. Elas também cuidavam das crianças, coletavam os frutos e o mel. O que os homens faziam? Praticavam a pesca nos rios. Para a realização desse trabalho, eles confeccionavam canos de madeira e redes. Olha aí o predomínio, né, do homem macho desde lá dos indígenas. Vejam tudo que as mulheres faziam. E os bonitos iam pescar. Era essa a responsabilidade deles. Que beleza, hein? Que beleza. Muito bem. Voltando. Página 27. Já os caingangues não tinham o hábito de se fixar numa mesma localidade. Esse modo de viver não permitia a eles que desenvolvessem a agricultura. Eram nômades, não ficavam fixados no mesmo lugar. Como é que iam praticar a agricultura? Iam plantar e depois, na hora de colher, não estariam mais no lugar. Foram embora já para outro lugar. Então, os caingangues não plantavam, não. Para manter seu sustento, eles pescavam e retiravam da natureza os alimentos que precisavam, como frutos e mel. Além dessas atividades, eles faziam cestos, esteiras e outros objetos de palha que eram utilizados em seu dia a dia. Por serem leves, eram fáceis de carregar durante suas viagens. Ainda hoje eles fazem isso. Quando vocês vão ao cassino no verão, passam ali pela avenida e tem sempre muitos índios caingangues que são desse acampamento aqui da nossa região.
tem sempre muitos índios ali vendendo os produtos que eles fazem. Então, a tradição deles fez com que eles passassem esse ensinamento de pais para filhos e chegou aos dias de hoje. Eles continuam fazendo cestas, fazendo objetos de adorno, né, colares, pulseiras e tal, objetos de decoração, cestos, o que eles fazem, é o trabalho deles, esse artesanato, tá? Então aqui a gente tem duas gravuras, né, com imagens de grupos indígenas diferenciados. Seria interessante que vocês tentassem comparar, ó. Nós temos aqui, ó, um grupo de uma etnia, aqui em cima, de uma etnia, e esse outro grupo é de outra etnia. Eu não vou dizer para vocês se são caingangues, ou se são guaianás, ou se são guaranis. Vocês lendo o texto e identificando o que cada grupo fazia, vocês conseguem identificar essas gravuras. Eu quero que vocês façam esse trabalho. Tentem entender o que eles faziam, né? Pelo que eles faziam, de que grupo eles pertencem. Depois, na página 28, de acordo com o texto e com as imagens, responda qual a principal diferença entre os dois grupos indígenas. Então, qual a diferença entre os guaranis e os caingangues, a principal, e de que forma os grupos indígenas obtinham seus alimentos, tá? Isso é importante. Chegando mais adiante, aqui, passando das duas perguntinhas, que vocês vão responder sozinhos, a gente tem: com a chegada dos europeus em nosso estado, esse modo de viver dos povos indígenas passou por transformações. Você já estudou que os jesuítas se fixaram em nossas terras em 1687 e que aqui fundaram aldeamentos para difundir a fé católica entre os indígenas. Quem eram mesmo os jesuítas? Lembram? Aqueles padres, né, que foram enviados pelos espanhóis para quê? Tia falou sobre isso no vídeo de Revolução Farroupilha. Vamos dar uma olhadinha lá, quem são os jesuítas. Então, além da catequese, os jesuítas obrigavam os indígenas a aprenderem seus costumes. Os nativos deveriam usar roupas parecidas com as dos portugueses, aprender a nova língua, executar atividades realizadas por eles, como a carpintaria e a alfaiataria, e também obrigavam os indígenas a casarem na igreja e batizarem os seus filhos. Na verdade, os jesuítas, a missão deles era transformar os indígenas em homens brancos. Simples assim. Chegaram na terra dos índios e não concordaram com a forma como os índios viviam, resolveram transformar a vida deles e transformá-los em pessoas da nossa sociedade, do jeito que a gente vive. As crianças tinham de frequentar a escola para aprender a fé católica, a ler e a escrever. Uma outra situação em que os jesuítas interferiram muito. Os índios acreditavam nos deuses deles, eles acreditavam em Tupã, nos espíritos dos ancestrais, eles tinham toda uma religião. Não é que eles não tivessem religião, eles tinham a religiosidade deles. Só que os jesuítas chegaram tentando impor a religiosidade dos povos brancos, certo? Porque achavam que aquilo que eles viviam não tinha sentido, que não havia Deus na fé que eles professavam. O que foi, assim, uma arbitrariedade, né? Eles têm o direito de acreditar naquilo que eles pensam que seja correto. Fazer o quê, né? Agora já fizeram essa bagunça aí. As crianças, então, tinham de frequentar a escola para aprender a fé católica, a ler e a escrever. Os jesuítas usavam a música e o teatro para atrair as crianças e possibilitar a conversão ao catolicismo. Dessa forma, eles organizavam muitas atividades em que as crianças cantavam, tocavam instrumentos musicais e faziam peças teatrais. Tirando a parte em que eles invadiram toda uma cultura e jogaram no lixo, só um pouquinho. Só um pouquinho, que eu vou atender a porta e já volto. Gravar aula em casa é assim, né, gente? A gente tem que abrir a porta, tem que atender as pessoas, é desse jeito. Bom, então, tirando essa parte em que eles jogaram fora toda uma cultura, tiraram toda uma cultura e jogaram no lixo, tem a parte em que tudo tem um aspecto positivo na vida, né? Então, de fato, assim, eles trouxeram também um pouco dos ensinamentos que, de certa forma, foram produtivos para aquelas crianças, tá? O trabalho com a música, o trabalho com o teatro, né? Então, teve coisas boas também. Foi uma invasão à cultura deles, mas também teve coisas boas. Bem, seguindo.
Nos feriados e dias santos, todos os moradores dos aldeamentos compareciam às festas e procissões, pois, como católicos, deveriam participar das festas religiosas. Agora, registre 3 características do modo de viver do povo indígena. Então, aqui, ó, na página 29, né, nós temos os meninos todos indo, né, na procissão, e nesta procissão nós temos meninos brancos, ó, e meninos indígenas, e eles todos participando da mesma atividade, que é uma procissão religiosa. E no exercício, vocês têm que fazer o quê? Registrar 3 características do modo de viver do povo indígena antes da chegada dos europeus, tá? Então, vocês devem dizer como esses índios viviam antes. E na letra B, durante o período do aldeamento dos jesuítas, como é que as coisas mudaram e como é que as crianças passaram a viver nesse novo período. Na página 30, nós temos o cotidiano dos habitantes do Rio Grande do Sul em outros tempos, refletindo um pouco mais sobre o tema. Muito bem. Aqui é uma atividade que seria para a gente fazer em sala de aula, né, se estivéssemos juntos. Ele pede que nós façamos uma discussão com os colegas sobre as transformações que ocorreram na forma de viver dos grupos indígenas do nosso estado. E em seguida, faça o registro. Muito bem. A discussão com os colegas não vai acontecer por razões óbvias, né? Vocês sabem que não tem como. Mas vocês podem pensar em casa sozinhos um pouquinho e de repente conversar com os pais ou com algum irmão, com um familiar qualquer que possa trazer um pouco mais de contribuição à ideia que vocês estão tendo. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas sem discussão a gente pode ficar pensando uma coisa errada. Então é legal passar para uma outra pessoa que estiver aí pertinho de vocês, para ver se a pessoa concorda, porque dessa discussão vai surgir a resposta da A, que é uma resposta, né, comentada. Então a pergunta é: o que mudou nas atividades praticadas pelos indígenas? O que teria mudado, né, nesse tempo todo? Bom, e na letra B, por que a rotina dos grupos indígenas sofreu essas alterações? Então, por que vocês acham que influiu para que a vidinha deles mudasse do jeito que mudou? Seguindo, na atualidade, a maioria dos grupos indígenas do nosso território vive em aldeias. Porém, eles adquiriram alguns costumes que não possuíam, como a utilização de utensílios domésticos e de roupas industrializadas. Apesar disso, ainda hoje tentam manter a língua e os antigos costumes como modo de fazer remédios e de cultivar as plantações. Eu acho que vocês vão lembrar que no começo do ano eu falei para vocês que eu estava em contato com o cacique da aldeia não, porque é um acampamento na verdade, né? O cacique desse acampamento Caingangue que tem aqui em Rio Grande, que fica ali no Povo Novo, tá? E eu disse para vocês o nome dele, né? O nome do cacique, e disse para vocês também que eu tinha o número do telefone celular dele, que eu tinha como fazer contato. Então, essa já é uma grande mudança, né? Desde quando, né, que a gente ia imaginar o cacique fazendo contatos através de um celular, certo? Por quê? Porque na nossa cabecinha limitadinha, a gente pensa assim, ó, índio vive todo mundo daquele jeito que estava descrito aqui. Todo mundo meio que sem roupa, caçando e pescando. Inclusive, eu achei muito interessante que eu pedi que vocês montassem perguntas para formar uma entrevista que nós faríamos com eles quando estivéssemos em contato. E alguns de vocês fizeram perguntas maravilhosas, né? Perguntas muito atuais, muito pertinentes para essa mudança toda que aconteceu com eles. Mas outros perguntaram assim: como é que eles fazem para tomar banho? Onde é que eles pescam e onde eles caçam, sabe? Por quê? Porque a gente não consegue imaginar um terreno de caça na nossa cidade, né? Então, como é que eles faziam para pescar e caçar? Gente, eles não vivem mais caçando e pescando. Hoje eles têm uma vida semelhante à nossa. Ainda conservam muitas tradições, mas têm uma vida semelhante à nossa. Então, isso foi muito importante, né? Para a gente repensar as coisas. E essa pergunta vai nos fazer voltar a essa questão. O que mudou nas atividades praticadas pelos indígenas? De que forma eles vivem hoje? Muitas coisas não mudaram, tá? Por exemplo, ainda continuam vendendo seus artesanatos no calçadão, ou ali no cassino, na avenida e tal. Mas isso também já tem uma mudança. Eles estão vendendo. Antes eles faziam só para consumo próprio, faziam para eles. Agora eles fazem para vender, para ganhar algum dinheiro. Por quê? Porque eles não pescam nem caçam mais. Agora eles vão no supermercado e compram comida. Então precisa ter dinheiro, né? Dinheiro nosso, certo? Então essa já é uma mudança.
Por que a rotina dos grupos indígenas sofreu alterações? Porque vocês acham isso aqui não está no livro, tá? Isso está na conversa que vocês vão ter com os pais, ou com os avós, ou com quem estiver por perto de vocês. Por que vocês entendem desta forma essas duas questões aqui, tá? São questões quase que pessoais. Só não são pessoais porque vocês vão discutir com outras pessoas. Na atualidade, a maioria dos grupos indígenas do nosso território vive em aldeias. Porém, eles adquiriram alguns costumes que não possuíam, como a utilização de utensílios domésticos e de roupas industrializadas. Apesar disso, ainda hoje tentam manter a língua e os antigos costumes, como o modo de fazer remédios e de cultivar as plantações. Uma outra coisa que a gente percebe bastante, muitas vezes na televisão, quando fazem alguma reportagem com grupos indígenas, a gente vê que alguns indígenas ainda estão quase despidos, totalmente, assim, seminus, né? Outros já aparecem, talvez porque seja para aparecer na TV e não pode aparecer totalmente nu na TV, eles aparecem com calções, né, desse tipo Adidas, assim, com listrinhas do lado, aparecem de chinelo havaiana, né? Então, mudou alguma coisa também ali no vestuário deles, onde entraram roupas industrializadas. Muito bem. Depois nós temos a página 31, que diz assim, ó, leia o texto que relata a situação de alguns indígenas em nossas terras atualmente. A destruição das matas e o confinamento em áreas diminutas, áreas muito reduzidas, tá? Ameaçam os guaranis que dependem dos recursos da floresta para manter sua subsistência. Além disso, os índios estão entre as populações mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas decorrentes do desmatamento da floresta e das emissões de gases do efeito estufa. Os Guarani estão conscientes e preocupados com tal situação, como coloca o líder Guarani da aldeia Lomba do Pinheiro, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele diz: os mais velhos sentem muita falta. Sempre no Rio Grande do Sul temos uma reunião de Guarani e sempre os pajés começam a falar como era antes. E até hoje, e é muito difícil, não existe mais mato, espaço livre para nós poder fazer, sentir como Guarani. Vejam, vocês ouvindo esse texto, esse trecho que o chefe falou, vocês já percebem que a linguagem ela não se adapta muito bem às nossas regras, né, do nosso português. Né? Então vamos reler o trechinho que está transcrito exatamente com as palavras dele. Por isso está entre aspas, porque a gente já falou sobre isso, hein? Discurso direto. Entre aspas, as palavras exatas do chefe Guarani. Ele diz: os mais velhos sentem muita falta. Sempre no Rio Grande do Sul temos uma reunião de Guarani e sempre os pajés começam a falar como era antes. E até hoje. E é muito difícil, não existe mais mato. Espaço livre para nós poder fazer, sentir como Guarani. Conseguiram entender a fala dele? Os mais velhos, aí ele segue dizendo, não tem mais condições hoje em dia. Os mais velhos sempre falam, a mata é sagrada, que o nosso Nhanderu deixou para nós cuidar. Mas o branco não respeita e não conhece o valor que tem essa mata. O rio ele não conhece, para nós. É uma tristeza que a gente passa no dia a dia. Bom, então, é um desabafo do chefe índio, tá? Chefe índio ali em Porto Alegre, na reserva da Lomba do Pinheiro. O que acontece? Com base no texto, responda qual é o grupo indígena citado e onde eles vivem. Quais são as dificuldades que esse povo encontra em seu dia a dia. O que os pajés costumam dizer nas reuniões dos guaranis? E o que poderia ser feito para melhorar a vida dos povos indígenas? A gente nem está comentando aqui que essa fala, né, de como ela se torna difícil para nosso entendimento. A gente está acostumado com outra formatação de frase, mas ele está fazendo um desabafo ali. Ele está dizendo alguma coisa importante. Leiam várias vezes até vocês tentarem entender o que ele está expressando, tá? Página 32, os açorianos vieram para o sul do Brasil. Então, a gente tem aqui agora, né, a chegada de outros povos. Até então, falamos somente sobre indígenas. Essa continuação vai ficar para a nossa próxima aula. Por hoje é só. Fiquem com Deus.
Tchau.